Então, por favor, Oswaldo, pode fazer a leitura para a gente, por gentileza. Certo. Lição de preparo. Ser gentil e bondoso, sem te tornares servil. Tem cadeira, pai. E você? Tá bom, a Aurora tá querendo ler também. Sim, vamos ler aqui, Aurora. Tudo bem. Filha, vamos ver. Ser gentil e bondoso, se te tornares servil. A humildade é uma virtude nobre, que não convive com as situações vis. Íntegra, enriquece o homem de valores espirituais, que o tornam forte na sua aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. Sócrates, Cristo e Gandhi são os exemplos máximos da humildade e os expoentes mais belos da evolução. Abatidos por homicidas loucos, preferiram morrer a ceder, permanecendo imortais na sua grande vitória. Então, eu vi aqui, né, os exemplos máximos, né, de bondade, de gentileza, né, de caridade, de tudo que a gente tem de bom para seguir, né? Então, são os expoentes aí que a gente tem que ter como objetivo, né, último, né? Mas seguir isso pouco a pouco no nosso dia a dia, melhorando um pouquinho a pouquinho nessa direção aí de bondade, né? De humildade e crescimento, né? Espiritual e moral. Ok, mais alguém? Só lembrando aí os exemplos que ela deu, né? Sócrates, Gandhi, Jesus, que foram assassinados, né? Todos foram assassinados, e entraram para a história como imortais. E os assassinos, não sei, não sabemos, desconhecidos, né? Então, são exemplos em todos os sentidos. Diga, Carlos. O que me chamou a atenção foi essa orientação logo na primeira aqui. Ser gentil e bondoso sem te tornares servil, né? Não exagerar ali na gentileza e na bondade, para também, senão te acaba, no linguagem popular, montando, né? Eu acho que é isso que ela quis dizer, né? É verdade. Diga, Neide. Tá muda, Neide? Pode falar. Eu acho que eu fiz confusão. Sim. Não, é que, na verdade, foi o Carlos falou que eu queria falar. Então tá bom. É que eu acho difícil, sabia? Eu, às vezes, eu fico querendo, você acha que eu vou recorrer ao Valdemir ou ao Mauro para me ajudar? Porque eu acho que, às vezes, eu exagero. E quando eu faço alguma coisa assim, não, essa eu não vou... Eu fico, assim, numa dúvida, ai, meu Deus, será que eu estou correta ou não estou correta? Eu acho isso difícil. É isso. Isso aí é simples, Neide. Como é que você gostaria de que fizesse com você? Não, eu gostaria sim, eu faço exatamente assim, só que eu acho, às vezes, Então Valdemir, tá certo. tão bom, que bom que você falou isso, porque, sei lá, às vezes eu falar, mas assim, também eu faço porque eu gostaria que fizesse comigo, mas eu também acho, às vezes, que as pessoas exageram. Desde que você não exagere, tá tudo ótimo. É verdade, tá bom, obrigada. Obrigado, pessoal. Vamos então à nossa prece, por favor. Jesus, nosso mestre de amor, que tanto nos tens ensinado, nos deu exemplo, que possamos ter sempre a tua luz, a nos iluminar o caminho, a nos orientar, para que possamos sempre fazer o nosso melhor. E que o nosso melhor esteja sempre sobre as suas leis, sobre as tuas governanças. Amparai-nos neste momento, durante os nossos estudos, que não fraqueçamos, que estejamos sempre ligados a Ti, que sempre possamos refletir, elevar nossos pensamentos, pedindo orientação ao plano espiritual, aos nossos anjos de guarda, que nos oriente, que nos guie, que nos dê uma intuição
do melhor caminho a seguir todos os momentos de nossas vidas, todos os segundos. Que todo o teu amor nos intua, nos ilumine, nos fortaleça, que possamos sim ser mais gentios uns com os outros, sem exagerarmos, na medida certa, que possamos aprender sempre, Pai. Em nome de Deus Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos todos juntos, unidos em teu nome, o propósito do nosso melhor e nossos caminhos sejam melhores, nossas melhores escolhas. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Está contigo, Valdemir. Tá? Quem vai ler? Sou eu, seu Carlos. O Carlos. Só antes do Carlos começar, só lembrar, essa é uma mensagem de Lacordaire, que desencarnou em 1861 e deu essa mensagem em 1863. Então, 2 anos depois, ele já estava fazendo parte da equipe do Espírito de Verdade para trazer o Consolador Prometido. E é uma das mensagens mais longas do Evangelho. Capítulo 16, item 14, é o desprendimento dos bens terrenos. E este, antes da leitura, é um grande obstáculo ao nosso caminhar, ao nosso progresso. O apego que nós temos, ou que se tivermos, né, para quem tem, o apego que tivermos aos bens materiais nos prendem a eles. E Pedro nos diz que nós nos tornamos escravos daquilo em que nos prendemos. Então, tenhamos bastante atenção nessa leitura, que a gente deve passar aí talvez umas 3 semanas, imagino, se for comentar detalhe por detalhe, umas 3 semanas nessa mensagem, porque ela é bastante interessante e bastante extensa. Vamos lá, Carlos. Vamos lá. Boa noite novamente. Desprendimento dos bens terrenos, item 14. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo a fim de vos avançar, desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos encarnados será possível a regeneração. Ele fala aqui entre os espíritos encarnados, e a gente pode estender isso aqui entre os encarnados também. Entre nós reencarnados, essa união sincera, essa fraternidade vai nos possibilitar um crescimento. Então, não é só no aspecto aqui do encarnado e desencarnado. Os desencarnados são solidários, nós reencarnados, os desencarnados que já entenderam, já compreenderam esse nível. Como diz o Mauro, que tem compreensão. Então, que já compreenderam isso, eles são solidários. Nós precisamos também, que já compreendemos, sermos solidários uns com os outros. E, como nos têm pedido os amigos espirituais, orarmos uns pelos outros. Sempre que lembrarmos de um companheiro do nosso grupo, mandarmos uma vibração de paz, de prece, de equilíbrio, de luz. Isso nos facilita a vida. Continuemos, Carlos, por favor. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova a um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância. Tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza. 2 vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação
para que o pobre receba sem baixeza. Mensagem da Joana, né? Mensagem de abertura. Faça, mas faça com equilíbrio. Então, o ter bens materiais não impede que possamos nos adiantar espiritualmente. Ele é um obstáculo, porque ele nos convoca ou nos facilita, possibilita o orgulho, a prepotência, o autoritarismo, mas não nos impede. E como ele diz aqui, né, compreende a satisfação bem justa, aliás, que experimenta um homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação, muito natural que Deus aprova, há um apego que absorve todos os sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a baixeza. Então, sejamos gentis, mas sem sermos servis. Entendamos que temos os bens, mas nós temos os bens. De uma maneira geral, os bens nos têm. De uma maneira geral, nós somos propriedade dos bens. Nos escravizamos a ele, como lembra Pedro lá na sua carta. Nós nos escravizamos àquilo que nos apegamos. Então, a gente tem que ter separar o que Deus aprova e o que nos impede o crescimento. Eu estou relendo o livro Missionários da Luz, e lá tem um capítulo, até capítulo 5, se não me engano, onde ele fala dos desencarnados apegados às coisas materiais. Eles não conseguem sair de casa. Eles entram numa casa e estão todos sentados à mesa, fazendo uma refeição, e os desencarnados participando do almoço como se encarnado fora. Tal o nível de apego que esses companheiros ainda estão às coisas materiais. Ainda a comida, ao cheiro da comida, a bebida. Naturalmente que ele não tem corpo, mas ele tem a sensação de comer, ele tem a sensação da fome, ele tem a sensação da sede e do prazer. Porque eles comem, ou comem ali com todas as aspas possíveis, né? E sentem o sabor da comida, sentem o prazer na comida. E, claro, que estão escravizados àquela situação. Daí, o alertar o Lacordaire aqui, para o nosso cuidado, para não nos escravizarmos a esses bens materiais. Continuamos? Verônica, diga aí, Verônica. Boa noite a todos. Boa noite. Eu já entro perguntando, né, Valdemir? Isso é bom. Valdemir, veja bem. É uma situação até constrangedora para mim, o que eu vou perguntar a você. Semana passada, veio aqui em casa uma colega minha, que ela é mãe de santo. Aí ela entrou e tá, ela olhando para o corredor da minha casa e aquela coisa. Aí eu notava que ela não olhava para mim, que ela só olhava para minha casa, principalmente na direção do corredor. Do nada ela falou assim: olha, Verônica, eu vou te falar uma coisa, o teu filho não sai ali do corredor olhando para você, olhando para mim. Eu falei: é mesmo, é? Ah, meu filho que está ali. Essa sua casa aqui está muito carregada, porque o seu filho, ele está preso aqui. Eu falei: jura? Mas, nossa, eu faço tanta prece para ele seguir o caminho dele, e ele está aqui. Ah, mas não adianta a prece, não. Ah, você vai toda segunda-feira num cruzeiro, olha bem, acender a vela, botar um copo d'água e um pão. Eu falei: pô, então você está mandando eu chamar ele mais ainda para cá, porque você está querendo que eu alimente o meu filho? E aquilo me gerou um constrangimento, Valdemir, tão grande que eu pedi a ela: olha só, se você não parar de falar isso, eu vou pedir para você ir embora. Porque, primeiro, não é porque meu filho se foi há 12 anos que a minha dor cessou, porque não vai cessar. Ela amenizou, porque eu já compreendo isso, amenizou. Então, eu já estou ficando constrangida devido a você falar isso para mim. Enfim, ela bateu um papo de uns 10 minutos, se levantou e foi embora. E eu fiquei com isso na cabeça, Valdemir. Eu não consigo tirar da cabeça, porque a mulher disse que está vendo meu filho aqui dentro da minha casa o tempo todo. Uns dizem que ele está bem, já ela diz que ele está aqui dentro, que está atrapalhando a minha vida, a vida do meu marido. Olha isso.
Como é que fica a minha mente? O que você pode me dizer para mim tirar isso da minha cabeça, Valdenir? Não sou eu, não. Quem diz é o Pedro, o apóstolo Pedro. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Se você ama, está resolvido. E eu sei que você ama. Então, esquece esses comentários, continue orando e continue amando. Que é isso, que ele precisa de prece, como todos nós precisamos. Ainda falei agora há pouco, todos nós orarmos uns pelos outros. Então, mas a conveniência, às vezes, não é muito usada, né, Verônica, em determinadas situações. A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse discernimento de separar o joio do trigo. Algumas coisas a gente pode comentar, outras a gente não deve, mesmo que fosse verdade. Mas não acrescentou nada, não ajudou em nada. E aí eu lembro, eu fico com Paulo. Observe tudo e fique com o que é bom. Então, fique com o que é bom. Continue amando, continue ajudando, orando, e está tudo resolvido. Não fique impressionado com isso, dentro da minha compreensão, dentro da minha percepção. Sim, inclusive eu estou fazendo isso que... Oi, peraí, eu estou fazendo isso que você falou, Valdenir. Eu botei na minha cabeça que o meu filho não está aqui, o meu filho está seguindo o caminho dele, que ele não está na minha casa e muito menos atrapalhando a minha vida, porque ela disse que quando ele fica aqui, ele vem com trilhões de obsessores, mas eu estou botando, né? Não, eu acho que eu vou conseguir. Que ele está seguindo o caminho dele, não é isso que ela falou, é o que eu estou botando na minha mente. Está meio dificilzinho depois do que eu vi, mas eu falei, não, ele não está aqui, isso aí é coisa da cabeça dela. Mas na realidade, no meu fundo, no meu íntimo, eu tenho a dúvida. Aí eu fiquei com a dúvida. E eu não queria ficar com essa dúvida. Quer dizer, olha, Valdenir, sabe aquele ditado popular? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Entendeu? Entenda, Verônica, É que as pessoas não Oi. têm, nem todo mundo tem bom senso. E as pessoas, às vezes, são meio, todos nós somos adoecidos. Então, ore por essa irmã também, para ela ter um pouco mais de bom senso, de equilíbrio, ao passar uma informação tão grave quanto essa. É o que nós podemos eu acho fazer. que o meu santo é forte, porque eu orei tanto que a mulher sumiu, já não vejo ela há dias, tá? Pois é, então tá ótimo. Mas- Diga aí, Mauro. Oi. Eu sugiro Oi. que você dê uma lida no capítulo A Fé Transporta Montanhas. Ah, Você vai ouvir lá o seguinte, que a fé ela não pode ser construída em cima de dúvidas, sim de certezas. Por isso, a doutrina espírita é baseada na fé raciocinada. E nós temos que compreender, o que eu falo sempre, né? Quem tem que compreender é quem tem compreensão. Essa irmã ela tem uma outra forma de entendimento. Para ela, dentro do sincretismo dela, isso é normal, né? E ela não vai entender só porque a gente vai ter um ponto de vista diferente. Não é assim que funciona. Mas se você tem essa certeza dentro de você, né, se a doutrina espírita te dá essa robustez, né, essa crença raciocinada, não importa o que as pessoas falem, você vai continuar com a sua certeza. Isso não vai te abalar. Pelo contrário, né? Como o Valdemir falou, eu vou somar as minhas orações a essa irmã, porque ela está sustentada dentro da fé que ela está construindo. Então, não tem o porquê você se abalar, você se desarmonizar, porque a pessoa pensa diferente, tem uma visão diferente. Você, principalmente como mãe, você sentiria, né, se isso fosse uma verdade. Né? Você sentiria a presença dele, sentiria essa angústia, sentiria esse peso, caso isso fosse uma verdade. Você está com o seu coração tranquilo? mais ou menos. Não, esquece o que a pessoa falou. Você estava com o seu coração tranquilo? Mauro, eu estava até ela falar isso. Então, eu estou te falando, esquece o que ela falou. Ah, Até tá. a fala dela, você estava com o seu coração tranquilo? Sim. Então, pronto.
Então, você Então, está continue. muito mais preocupada com o que ela falou. Então, você precisa robustecer a sua fé. Ok? Porque ela se mostrou vacilante em função de um argumento que alguém trouxe. Então, eu sugiro, leia o capítulo do Evangelho, a fé Capítulo transporta 19. montanhas. Tá bom? Todo ele, todo ele. Tá E bom. você vai ver, você vai se sentir mais fortalecido. Tá bom? Mas, Mauro, veja bem, eu já tô chorando, entendeu? Mas é Quando porque eu tô... você se deixou abalar. Verônica, você se deixou abalar pelo que a outra irmã falou. Simples assim. Tire Mas o que sabe por ela que tá... falou da sua cabeça. Tire o que ela falou da sua cabeça. Ouça a voz do seu coração. Entendeu? Sabe por quê, Mauro? Ela também olhou para o meu neto, que é filho dele, e falou assim: olha, esse garoto aí também, o filho dele, requer cuidados, porque ele tem uma certa inteligência e uma mediunidade que vai atrapalhá-lo muito até nos estudos. As E pessoas se falam o você que não quer, cuidar, ele Verônica. pode As pessoas falam o que quer, você ficar acredita no maluco. que quer também. Ué, Não é que acredita, me abalou, entendeu? porque Não é assim que povo, eu acredito, mas mexeu comigo. Verônica, aquilo que Jesus Fala. falou. Homem de pouca fé, falou para Pedro. E nós somos assim. Então, você tem que deixar de dar espaço ao que as pessoas falam. Você tem que criar esse filtro, senão o que vai ser da vida? Que seu neto é inteligente, todos nós sabemos. Agora, ninguém tem uma bola de cristal para dizer que a mediunidade vai atrapalhar a vida de ABC. Isso aí é uma falácia. Entendeu? Só faltou ela dizer assim: ó, você tem que colocar seu neto lá para eu cuidar mediunicamente. Ah, mas ela falou isso. Mas ela Tá falou vendo? isso. Tá vendo? Então, tem Falou. outras Ela falou questões aí por que tem que trás. fazer uns trabalhos para ele. Eu falei, é ruim, É, porque no pois meu é. neto ele mexe. Então, pronto. Então, Aí eu pronto. falei para ela assim, você sabe o que eu falei para ela, Mauro? Desculpa o tempo que eu estou tomando. Eu falei assim, olha só, sabe qual é o trabalho que eu faço para o meu neto? Evangelização. Isso, Em grupo, em presencial. Aí ela ficou calada, entendeu, Mauro? isso Ela aí. foi embora. Pronto, acabou. E isso não tem. Virou a página. Por Virou a isso que eu página. falo aqui, que às vezes eu não quero ser ignorante, mas as pessoas me obrigam a ser Não, olha só, ignorante. Verônica, olha aqui. Falar a verdade não é ser ignorante. Falar a sua posição não é ser ignorante. A maneira como nós falamos é que pode demonstrar uma ignorância. Então, o que você falou, a depender de como você falou, você não foi ignorante. Você apresentou seu ponto de vista. Ponto. Acabou. É isso. Vamos adiante. Uhum. Tá bom, obrigado, tá? Nada. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa Mauro, família. só um minutinho. Você fechou meu vídeo. Eu não. Eu nem fiz nada, nem toquei em nada. Alguém fechou. O co-host fechou. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui Não então. tem como Peraí. fechar, não. Será Eu que estou fui tentando eu? abrir, não consigo. Tem Tem uma sim, tem sim. aparece. O- Vê agora. Agora, vamos ver. Start my vídeo. Pronto. Ok, abriu. Olha ele aí. Abriu. Vamos Tinha me lá. cortado ia ficar triste, já ia ficar triste aqui, ficar decepcionado, ficar deprimido aqui, me tirar do ar. Vamos lá. Vamos lá, Carlos. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca: é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes nos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba ao que carece do necessário. Nós precisamos entender aqui, de novo, a gente lembra a parábola dos talentos.
esse capítulo vai lembrar sempre da parábola dos talentos. Tudo que nós temos, em termos materiais, é um empréstimo e não é nosso. Nós não temos, como ele diz aqui, nem o nosso pobre corpo, que vamos ter que deixá-lo aqui. Tudo que pode ser tirado, já falei isso aqui também, tudo que nos pode ser tirado sem que nós autorizemos, não é nosso. Então, eu tenho um carro emprestado, eu tenho uma casa que está emprestada, eu tenho um dinheiro que está emprestado, eu tenho bens materiais que estão emprestados. Mas tudo essencialmente pertence a Deus. E a gente precisa ter essa consciência, de novo, para não nos escravizarmos a esses bens e não só a bens, mas também, aí ele fala aqui de bens materiais, mas também a crenças limitantes, crenças que nos impedem de crescer, de caminhar, e às vezes é pior do que estar apegado a um bem material. Então a gente tem que ter esse cuidado. Diga, Novoa. Digo, eu estou lendo o livro Em Rumo ao Mundo de Regeneração, e eles mencionam lá a princesa, eu acho que é a Isabel de Portugal, quando ela era, inclusive uma palestra também do Divaldo, ele menciona ela, quando ela estava encarnada, ela fazia uma cesta com um monte de comida e ela levava para o povo, distribuindo comidas, né? Até que o esposo dela pegou e aquilo se transformou em rosas. Mas só um exemplo de que a gente pode ser rico, pode ter bens materiais e usá-los em benefício do próximo. Muito bem lembrado. E aí me lembra uma outra situação oposta. Está lá no Evangelho, a mensagem do Evangelho. Capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 2. É uma rainha de França. Uma mensagem assinada por uma rainha de França, onde ela mostra que ela tinha todo o poder e quando ela chega do outro lado, ela tem que implorar a quem servia ela aqui. Ela diz ela que a riqueza, a pompa, nem a levou ao cemitério. Ela foi levada pelos próprios serviçais. Então, é uma situação oposta. A rainha Isabel, com toda certeza, é muito conhecida e fez realmente muito bem, trabalhou muito na seara do Cristo. E essa rainha de França fez o contrário. Então, não é a riqueza que nos impede de crescer ou de caminhar. O que nos impede de crescer é o uso que nós fazemos da riqueza. Como de qualquer outro bem, né? Como de qualquer outro talento que nos é emprestado. Nós podemos fazer um bom uso ou um mau uso. Então, como fazemos aqui na internet. A internet é bom? Não é boa nem ruim. Ela pode ser boa ou pode ser ruim. Agora, o uso que nós fazemos, as pessoas que usam a internet, é que são más ou são boas. Essa é a situação. Mas muito bem lembrado aí a rainha, né, Isabel. Deixa eu só compartilhar com os irmãos um caso que o Divaldo conta, e tem a ver com isso, né, com relação ao bem material, o mau uso, o bom uso. Ele contou um caso de uma jovem de 15 anos, que no dia de aniversário dos 15 anos, ela foi possuída por um espírito. E os pais, como não são espíritas nem nada disso, levaram a menina para o médico, e o médico está com esquizofrenia, internou no hospital psiquiátrico. E, graças, né, nada acontece por acaso, um médico disse para ele, olha, lá tem um cara lá chamado Divaldo, que ele mexe com umas coisas assim, né, esquisitas, e de vez em quando eles acertam. Né? Então, leva ela lá, né, leva sua filha lá, quem sabe. E aí o pai levou o pai, ela numa camisa de força, e 2 enfermeiros dessa clínica levaram ela lá na Mansão do Caminho. E aí eu vou encurtar a história. Aí desenrolou, o Divaldo falou, olha, tira a camisa de força dessa menina. E aí, não pode tirar, senão ela vai quebrar tudo aqui. Eu falei, ou você tira a camisa ou eu não atendo. Porque na casa de Jesus ele não permite esse tipo de coisa. E aí
todos receosos, e tal, tiraram. Quando tiraram, ela foi na direção do Divaldo como que para agredi-lo. E aí, quando faltavam assim, uns 5 passos para chegar perto dele, falou: meu irmão. E aí ela para, aí o cara lá do portão: ela é mulher. Aí ele falou: não precisa me ajudar, não. Não precisa me ajudar, não. Porque ele estava falando com o espírito, não estava falando com a Aham. jovem, né? E aí a história se desenrola que esse espírito foi afilhado do pai dessa jovem, e o pai dessa jovem tinha uma padaria, porque a mãe tinha morrido, né? O pai tinha morrido, eu acho, e ele então foi entregue ao padrasto, que ele é padrasto não, ao padrinho, que ele era padrinho. E ele o colocou para trabalhar na padaria. Só que ele fazia esse menino, que era jovem na época, assinar o recibo de pagamento de um salário mínimo e ele não pagava nada. E assim foram anos. E ele desencarnou com 20 e poucos anos. Despertou na espiritualidade, encontrou a jovem, ele falou que ele foi atraído por ela como se fosse um imã, e naquele dia, nos 15 anos, então, uma vez envolvido pela jovem, que acabou sendo a médium, né? Ele então esbufeteou o pai e dali veio o problema, né? Daí que ela foi para o hospital. Para resumir, então, ele era aquele afilhado que estava desencarnado, que estava obsediando a filha, que tinha feito 15 anos. Se desenrola, então, a conversa do Divaldo com esse espírito, e ele, então, a mãe dele aparece e o leva. A menina, então, sai daquele surto, fica bem, volta para casa. Se libera das medicações, encontra um rapaz, se casa, engravida. Era o jovem voltando, né? Na condição de neto. E o Divaldo acompanhando tudo isso, né? E ele, então, o pai perguntando, né? O pai da jovem, né? Agora avô, perguntando quem era aquele espírito, se não era um dos apóstolos de Jesus. Ali, quem sabe, né? Pode ser, quem sabe, né? Mal sabia ele que era o obsessor que estava de volta. E aí começa, a criança nasce, o avô se apega muito à criança, mas a criança era virado no giraia com ele, né? Sempre chutava a canela do avô, né? Aquela situação difícil. Mas como eles já tinham, em função da filha, se tornado espíritas, frequentando a Mansão do Caminho, ela já era trabalhadora da Mansão do Caminho. Então, o jovem, essa criança, vai conversar com o Divaldo. E aí o Divaldo explica uma série de coisas, mas agora vocês podem ter tido no passado alguma dificuldade. Começa agora, né, a se dedicar a amar o seu avô. Ele dedica tanto a você, ele gosta tanto de você e tal. E aí a criança foi nesse exercício até que desenvolveram essa afetividade, esse amor, esse carinho. Quando essa criança chega aos 14 anos, o pai pega metade dos bens e dá para ele. Dedica a ele essa metade dos bens para o neto. Então, Divaldo fala, né? Ele está agora ressarcindo aquilo que ele devia pelos anos que ele Vamos não lá, pagou, Prates. né? E eles se reajustaram. Então, veja, pessoal, como coisas simples aos nossos olhos podem gerar problemas sérios, graves, né? E podemos levar para a espiritualidade e retornarmos na forma de cobrança, né? Então, realmente, a relação com os bens materiais tem que estar sempre com esse intento, né, de bom uso, né? De preferência gerando bem, né? De preferência gerando algum benefício àqueles que estão à nossa volta, porque senão nós podemos criar uma própria armadilha que nos aprisionará no futuro. Deus nos empresta, mas pelo menos o supérfluo cabe-nos repartir. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Vamos lá, Carlos. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia,
Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituirdes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele, seus filhos. Antecipei aqui a fala, né? Ele empresta, mas com essa situação. E aí lembramos aqui aquela parábola do Lázaro e do rico, onde o rico se banqueteava e o Lázaro comia os restos que caíam da mesa e que os cachorros vinham lambê-lo. E depois, lá no plano espiritual, tem situações completamente diferentes. Mas entendamos aqui, a situação diferente não é por ele ter tido bens e o outro não ter bens. É pela maneira como nos comportamos diante das situações. Nós vemos, acho que todos nós já vimos isso, pessoas extremamente humildes em termos de bens materiais e extremamente orgulhosas. Pessoas morando na rua, ou em estado de rua, né? Ninguém mora na rua, mas em estado de rua, ainda assim, orgulhosas. E tem pessoas com poder aquisitivo alto, com dinheiro, e que são humildes. Então, a parábola ali do Lázaro e do rico não é pelos bens que cada um possuía, mas pelo uso que faziam, tanto do bem quanto do mal. O Lázaro era um resignado. Então, tanto é que saiu dali e foi, na história da parábola, lembrando que é uma parábola, foi para o seio de Abraão, foi para os braços de Abraão. E o rico foi para o Hades, né? Foi lá para o fogo eterno, fogo do inferno, aquelas figuras todas que nós conhecemos aí. Então, a gente precisa entender. Recebemos? Sim, mas é empréstimo. Pelo menos uma parte disso cabe-nos dar aos pobres. E, como lemos na semana passada, sempre que é possível, transformar essa ajuda no trabalho. Transformar a esmola num serviço, que dignifica. A esmola, às vezes, humilha. Continuemos? Eu achei que a gente ia ficar muito tempo discutindo essa mensagem, então não vai ser tanto. Vamos lá, Carlos. Vamos lá. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes, quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmo, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministro de caridade da terra, para seres da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis, que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sobre que vos ocultáveis e vos força a prestar conta ao amigo que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. É o amigo que nos empresta dinheiro e que nós pagamos religiosamente, fazemos questão de pagar escrupulosamente e ficamos agradecidos. E esquecemos os bens que Deus nos deu. E ele diz, né? Já pensaste quanto vos deixar apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que tereis que prestar contas? Como lá o Senhor vem para prestar conta lá na parábola dos talentos, o Senhor vem, presta, convida a cada um deles, então, cada um de nós será convidado. Não por um tribunal, tá? Não tem um tribunal, não tem um juiz, não tem um promotor, advogado. É pelo nosso tribunal da nossa consciência. O que eu fiz de bem, o que eu fiz de bom com aquilo que me foi oferecido? Se eu fiz de bem, ótimo. Se eu não fiz bem, ainda está em tempo. Tá?
rever, como nós falamos aqui para a Neide, como é que eu gostaria de ser tratado. É dessa maneira que eu preciso tratar o outro. Como é que eu gostaria de ser recebido? É assim que eu vou receber o outro. Como é que eu gostaria de ser ajudado? É com essa medida que eu vou ajudar o outro também. Continuemos? Vamos lá. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência o que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade e proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse único móvel que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie, será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro, se credes nesse modo engrandeais maior afeição dos vossos filhos. Ensinando-lhes a ser egoísta para com os outros, ensinar-lhes a ser para com vós mesmos. Nós entendemos que todos os grandes, vamos usar aqui o termo que nós conhecemos bastante aí hoje, né? Os corruptos, foram crianças, foram evangelizados, muitos evangelizados, ou pelo menos tomaram conhecimento, tiveram informações a respeito, receberam orientação e não caminharam, resolveram não caminhar. Mas nós, os responsáveis, eu me lembro sempre do doutor Augusto, um pediatra aqui da ilha, não sei, o Mauro conhece ele. Ele sempre nos falava, conversando, ele sempre falava que a corrupção começa em casa. Que normalmente os pais ensinam os filhos a serem corruptos, a fazerem as coisas por interesse. E ele sempre citava exemplo da sobremesa. Se você comer a comida toda, ganha uma sobremesa. Então, a criança cresce aprendendo que é trocando. Ela vai dar alguma coisa, mas ela vai ter que receber alguma coisa em troca. Aí ele, né, nos lembrava. Aí ele vai ser deputado, vai ser senador. Como é que ele vai votar uma lei se ele não receber nada? Se ele não receber a sobremesa dele? Isto começa em casa. Então, nós precisamos olhar isso com cuidado. Precisamos olhar isso com carinho. E, por isso, a evangelização infantil, como lembrou a Verônica, a evangelização, não só infantil, mas a evangelização é muito importante. Agora, é claro que os pais precisam também se evangelizarem. Porque não dá para evangelizar sem sermos evangelizados. O Antônio de Pádua, lá nas quartas-feiras, amanhã é dia, ele sempre usa o termo lá de evangelizar sem evangelho. Evangelizar pelas palavras, pelos exemplos, principalmente. Isso é a verdadeira evangelização. Então, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pelos nossos atos que fizermos. Então, a gente tem que ter cuidado, até na hora de conversar com o filho. Né? A coisa o Augusto vai falar do brinquedo. Empresta seu brinquedo para outro que eu compro outro para você. Dê esse para ele que eu compro outro para você. De novo, é a troca.
Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Diga, Verônica Vieira. Ô, Valdemir, eu concordo plenamente com o doutor Augusto, mas discordo também. Não se tratando de troca, não, mas veja bem, um exemplo que eu vou dar, o meu neto estuda pra caramba, merecedor, mas o dia que ele, eu não vou estudar, eu não quero estudar, um exemplo, tá? Eu não vou deixar as mordomias que ele tem, eu vou tirar. Por exemplo, como falou, você, sobre a sobremesa, como você citou. Eu não ajo dessa forma, eu sou assim, se está vacilando comigo, eu vou cortar as coisas. Quer dizer, ele está vacilando, mesmo assim eu tenho que dar as coisas para ele. Não, eu não penso dessa forma. Eu corto. O que ele mais gosta, opa, é telefone, quer jogar? Negativo, é 3 dias sem o teu telefone. Eu faço dessa forma. Pelo que eu entendi aí, eu estou agindo erradamente? Não, exatamente o contrário. Se você não faz trocas, se você não faz barganha, o que ele está dizendo é fazer a barganha. Faz isso que eu te dou. Estuda que eu te dou o seu não sei o quê. Estudar é uma necessidade, é uma obrigação. Estuda para você aprender. É claro que você não vai agradar seu filho, agradar seu neto, mas conversando, explicando, orientando. E explicar por que é necessário estudar. Não vai estudar para ganhar o telefone, para jogar um celular, jogar para ter um joguinho. Estudar porque você, crescendo, vai poder comprar um telefone com o seu emprego, com o seu dinheiro, com o seu trabalho. Isso é o que o Augusto falava lá para a gente. Então, não vejo nada de errado na sua conduta. Se está vacilando, sim, ele precisa aprender a se frustrar. É uma outra coisa que os pais têm muita dificuldade. Deixar que os filhos se frustrem. Se eles não se frustrarem em casa, vão se frustrar na rua, no trabalho, na escola, na sociedade. Eles precisam aprender a se frustrar. Mesmo que eu possa dar tudo, eu não devo dar tudo. Eu preciso mostrar que ele não pode receber tudo, porque o mundo não vai dar tudo para ele. E algumas pessoas têm esse comportamento de não dizer não. E o não é muito educativo. O não é muito instrutivo. Daí a fala do Cristo, né? Se eu dizer sim, sim, não, não. A gente precisa também dizer não para as nossas crianças, orientando-as naturalmente. Ok, dona Sim. Verônica? Ok, meu querido, ok. Continuemos? O Oswaldo quer falar. O Oswaldo levantou a mão. Desculpa, Oswaldo. Sobre a questão da mesada, eu vejo que alguns pais têm essa questão, né, de, às vezes eu já vi até modelos de lista, né, faz a tarefinha de casa e ganha tal coisa, não sei o quê. Então isso é uma má prática, né? É uma má prática. Se eu querer incentivar a criança a fazer, por exemplo, os deveres de casa para ganhar alguma coisa em troca, isso não é uma coisa boa, né? Incentivar é uma coisa, Oswaldo. Incentivar nós devemos sempre. Que ótimo, que bom, mas você não fez mais que sua obrigação. Já vi muita gente falando isso. Não. Você estudou, você tirou 10, ótimo. Mas não precisa tirar 10 em tudo. Você não precisa ser 0,1. Me lembrei aqui de uma fala do Nelson Piquet, né? Dizendo que o segundo lugar, o segundo colocado, é o primeiro fracassado. Isso é um outro equívoco. Então, orientar, estimular sempre. Elogiar, às vezes, quando necessário, sim. Mas também corrigir quando houver errado. Mas a troca é que é complicado. Você fazer uma coisa por troca. Faz isso que eu te dou isso. Se tirar nota 10, então eu te dou isso. Ou vou te dar isso. Não. 10 é consequência de ter estudado. E 10 não é para os pais. O 10 que ele tirou é para ele. É para ele poder caminhar, evoluir, arrumar um emprego melhor, ganhar dinheiro, enfim. Aí sim, cuidar da vida dele. Então, Legal. ser pai e ser mãe
não é uma coisa tão simples, né? Às vezes a gente se equivoca, mesmo com boa vontade, mesmo querendo, a gente acaba, às vezes, cometendo alguns equívocos. Às vezes a criança ensina a gente, né? Minha filha mesmo, às vezes eu vou fazer a coisa por ela, ela, não, pai, deixa que eu faço. Deixa que eu Aí faço. eu, é verdade, eu tenho que deixar você fazer. Vai lá. Tem que deixar que ela faça. E aí ela está na idade de aprender a escolher as situações, as roupas. Coloca lá 2 ou 3 roupinhas para ela escolher qual roupa ela quer sair. Ela tem a opção de escolher. Então, isso você vai tornando a criança independente, desde cedo ela vai aprendendo a resolver os problemas que aparecerem. Valdenia, o Rafael está aqui do meu lado falando assim: vovó, eu quero escolher a minha roupa e eu não posso, porque você às vezes não deixa eu sair com a roupa que eu quero. Pois Agora é. estou até Valdenia. Que bom, Rafael. Então já conversa com a sua avó e explica para ela que você quer escolher. E você pode escolher sim. Por que não? Fala, eu quero. Beleza. Ótimo. Então conversa aí, Rafael. Diga aí, Mauro. Eu queria falar que a gente deve incutir desde sempre, lógico, adequado à idade, o senso de responsabilidade. Uhum. Né? Então, não é se você fizer tal coisa, ganha tal coisa, mas é responsabilidade. Então, por que não, desde pequenininho, incutir na cabeça deles que eles têm que ter a percepção da colaboração? Então, brincou, guarda os brinquedinhos. Ele pode fazer isso. Pode, Cresceu, deve. pois é, cresceu mais um bocadinho, arruma a sua cama, ensina como fazer. Agora você sabe como fazer. Amanhã vou sair. Já deixou sua cama arrumada? Não, então volta, arruma. Por quê? Porque eles vão criando a percepção da conquista. Eu conquistei tal coisa. Né? E não já previamente ter a moeda de troca Uhum. como a cobiça para ter. É diferente. Né? Então, se nós desenvolvemos desde cedo esse senso de responsabilidade, em tudo aquilo vem como um crescente natural. Né? Então, ele vai entender que eu vou conquistar pelos meus méritos. Então, hoje, qual é o meu método? É estudar. Então, eu preciso estudar, né, para ter conhecimento. E a nota é consequência. A nota é só um medidor do conhecimento adquirido. Eu entendi aquilo, vou tirar 10 naturalmente. Eu não entendi aquilo, vou tirar 5, 6, 0. Ok, isso é um medidor para mim, não como um termômetro para os meus brindes. Né? É aí que está o equívoco. Perfeito. Quem tem filho pequeno aí, ou neto, ou sobrinho, ou evangelizando, ou alunos, em todas as situações, nós devemos estar alertas quanto a isso, quanto a orientar. Vamos lá, Carlos. Mais um. Não, a Rosângela levantou a mão. Rosângela, por favor. Você está muda. Oi, Isso. Oi. oi, boa noite. Com relação a essas coisas, né, com relação a educar, eu sempre estive muito direto com a minha filha, e desde bebê. E aí o pai, ele era um pouco ausente. E aí, com isso, eu tive que aprender a dizer não, né? E para mim não foi difícil. Não foi difícil dizer não para ela, porque muitas das vezes menina é mimada e gosta disso, gosta daquilo, quer isso, quer aquilo, quer tudo, quer o mundo, né? Só lamento, mas você não vai ter. Por quê? Não vai ter, não vai ter, porque não tem como para te dar. Porque eu quero um telefone assim, não, não vai ter. Mas você vai ficar com o que você tem. Quando ele quebrar, e se você quebrar ou perder, você vai ficar sem. Simples assim. Mamãe, quer todo mundo assim, assado. Eu não tem nada a ver com todo mundo.
Eu tenho um filho, que é você. Então, eu não tive muita dificuldade de dizer não. Sei que tem muitos pais que fazem gosto de filho. Ah, não, vamos fazer isso porque ela faz aquilo. Eu não falo nada, mas eu fui criada com minha avó. Então, minha avó era muito rude comigo. Muitas vezes eu não queria fazer as coisas e ela, deveres de casa, mas por ser criança e não assumir a responsabilidade de fazer os deveres, as tarefas de casa. E ela me forçava a fazer. Então, eu vi que aquilo era educativo. Então, como eu não tive muita participação na criação da minha filha, eu pude controlar essas coisas de criança. A criança pede tudo, criança faz, a criança faz, mas a minha não vai fazer. Ah, mas quando ela se jogou no chão pedindo uma coisa, eu saí de perto, saí correndo. Você foi embora, eu não trago você mais para o mercado. Mas por que você? Eu vou falar para sua mãe que eu não deixo, não levo você mais para o mercado. Você é a minha mãe. Eu não tenho filho desse jeito, não. Você é a minha mãe. Negativo. Cansei de fazer isso, até que ela aprendeu. Eu vou sair, eu vou comprar isso, e você não vai me pedir, porque eu não vou comprar, e eu não vou me aborrecer. Então, assim, de certa forma, eu tive que aprender a dizer várias vezes, né? Porque o mundo, ele é muito competitivo, né? Um tem, um amigo tem, outro amigo tem, e, e a gente não é obrigada a ter também, né? Até porque eu não tenho os banjos do dinheiro. Então, era tudo comedido, condução, escola, compromissos de casa. Então, acho que é bem válido mesmo essa palavra que você disse com relação a dizer não para a criança. Tem que dizer não, não tem jeito. Então, acho que a minha participação é essa. Tá ótimo, Rosângela. Porque isso é educar, gente. Educar não é só dizer sim. Educar é também dizer não. E, de novo, não é o não que pode nos causar dificuldade. Muitas vezes é a maneira de se dizer o não. Diz-se o não, mas explica por que não. Não vou dar por isso, por isso, por isso. Explique. Ah, é porque eu quero. Me lembro do meu neto uma vez, foi falar com a mãe, minha nora, e ela deu essa para ele. É porque eu quero. Ele veio muito aborrecido falar comigo, porque eu quero. Porque minha mãe não pode me explicar, minha mãe não quer me explicar. Falei, volta e pede explicação a ela. Ela vai te explicar. Não pode fazer isso, por isso, por isso. Não é porque eu quero, porque eu sou pai, porque eu sou mãe. É porque isso gera essa consequência, gera isso, gera isso. Explicar ou explicado, as coisas ficam explicadas, as coisas ficam mais tranquilas ou mais palatáveis, digamos assim. Ok, Mas tem Mauro. vó, mas tem vó e tem avô que estraga os filhos, né? Estraga o neto. Diz que a avó eu é não para estrago. estragar, né? Mas não, o avô consciencioso não estraga, não. Ó, Valdemir, eu não estrago o neto, não, muito pelo contrário, eu sou carrasca mesmo, tem que andar ali na linha, ele sabe. Eu não estrago mesmo, graças a Deus. Que bom. Vamos Maurinho, parar aqui, fechamos né? aí. 10:02. Então, vamos parar no capítulo 16, item 14, no parágrafo "a um homem que muito haja trabalhado". Perfeito. Tudo bem, pessoal? Dia Então, vamos para a 21. nossa prece. Ô, Mauro, a senhora Glaucia tinha feito um comentário lá no chat lá, de Só um que minuto. eu faço a mesma coisa também, tá, Glaucia? Só uma brincadeira, um comentário para relaxar, gente. É isso aí, cada um vai achar o seu método, sua fórmula, né? É É. isso aí. Porque Os nós não cachorros somos a gente não iguais, tem como né, pessoal? educar, isso, a gente mima cachorro aqui em casa. Pois é. Cada um de nós tem uma característica diferente, né? E por isso que eu digo que a igualdade na educação é um erro, né? Nós temos que observar quais são as necessidades
e atendermos a essas necessidades, ou buscarmos ajudar a corrigir essas necessidades. Se nós aplicarmos o mesmo método igual a todos, nós podemos estar incorrendo num grande risco de erro, né? Porque as pessoas são diferentes, necessidades são diferentes. Então, vamos à nossa E não prece. existe pai perfeito também, né? A gente faz os nossos errinhos aqui, acerta lá, a gente sempre quer tentar fazer o melhor, mas sim, o perfeito não existe. Existe, vamos chegar lá. Não agora, na nossa sim, no momento, não. Com certeza No vai chegar momento, lá, não. mas não foi perfeita, não. A gente erra, às vezes, querendo acertar. Verdade. Vamos à nossa prece, então. Verinha, por favor. Mestre Jesus, neste momento que aqui passamos, estudando os princípios que você nos deixou, agradecemos por essa oportunidade para nos tornarmos cada vez melhores em nossa caminhada, aprendendo os seus ensinamentos, e também aproveitamos esse momento que você nos dá para refletir, para pensar em tudo que acontece conosco, com as pessoas, com quem convivemos, o mundo, estender as nossas orações, que sabemos que há muitas pessoas necessitando, parentes, amigos, pessoas que não conhecemos. Que nós possamos elevar o nosso pensamento, agradecer tudo que temos e, nesse momento, pedir a paz ao mundo que necessita tanto. E com você ao nosso lado, sejamos fortes nessa caminhada, assim seja. Graças a Deus. Beijo, pessoal. Até amanhã. Estaremos lá na rádio e contamos com vocês lá, tá bom? Que horas mesmo? 10h30, semana né? feliz para todos. Meio-dia. Mauro,